Olá, sejam bem-vindos à Casa dos Meninos. Sim, estamos vivendo Yom Kippur. Vamos trazer aqui o comentário, junto com o Renaud, da leitura especial de Minhá, da tarde de Yom Kippur. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Venenos. Sim, a partir da página 312 do Maxor de Yom Kippur, vamos ao serviço da Minhá. Essa leitura, ela inicia com a admoestação do Eterno, lembrando ao povo de Israel a não proceder como procedem aqueles de onde vieram, os egípcios, nem como aqueles para onde estavam indo, cananitas. Avisa também que o povo deve viver conforme os seus decretos e viver através deles, lembrando e insistindo ainda que Ele é o Eterno nosso Deus. Proíbe também as relações incestuosas, tias, mesmo aquelas entre parentes por afinidade, como madrasta, filhados, noras ou até mesmo entre meios irmãos. Também proíbe a relação com mulher menstruada e, de forma muito dura, coíbe o adultério. Aqui, o Eterno nos repreende a não fazer sacrifícios humanos, principalmente os filhos. Aquilo que era normal, era um padrão de comportamento de que as nações ofereciam a seus deuses, as nações cananitas. Ele também declara ser abominação as relações homossexuais e as relações zoofilia, que além da abominação são confusão. Ele determina essas proibições que são parte dos motivos pelos quais o Eterno fará com que a terra sagrada faça vomitar e expulsar os seus moradores ali instalados. No leitura especial de Minhá, quando inicia logo as orações, comentamos fizemos no comentário de Levíticos 16, também compreende essa paraxá, a totalidade de Aharemot, em que esse código de conduta, né, ele é objeto das orações, dos pedidos, compreende a tarde de Yom Kippur, de Minhá. Por isso essa leitura, ela vem trazer essa abertura, já que a totalidade de todos os pedidos, de todas as orações, ela é baseada na forma da nossa previsibilidade, ou seja, da forma como somos previsíveis, a nossa conduta, as nossas reações, os nossos estímulos, ou seja, ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecermos. E esta autoanálise, ela vasculha mim mesmo e cada um por si só, as diferentes inclinações de que cada um de nós sofremos, né? E por isso temos a oportunidade no decorrer de todo dia de Yom Kippur de irmos pelo perdão de todas as nossas possíveis falhas com a decisão de mudança de comportamento. Então, a regra é tratar sobre os desvios de condutas na ordem moral, a sexualidade, Renaud. E nós, na atualidade, vivemos uma sociedade que está sendo bombardeada, ou seja, está sendo atacada constantemente as pessoas, os indivíduos, mulher, homem, o que for, crianças, que é preocupante, não? A situação é tão preocupante que atinge crianças, em onde quase todo o conteúdo que a gente consiga acessar tem alguma publicidade, tem alguma imagem que traz detrás dela essa sensualidade, esse estímulo da sexualidade, e isso que está tentando prevenir esta leitura, não? Porque no serviço da Minhá, quando chegamos nesse ponto da Minhá, temos atingido pontos de introspecção e de melhora, e nós sentimos que hemos atingido um nível de santidade maior do que quando começamos o dia de Yom Kippur, não? Então, isso os sábios colocaram esta porção especial na tarde para relembrar, para
para trazer consciência às pessoas que ainda somos humanos, ou seja, ainda temos esse sentimento, ainda temos essa atuação, esse instinto. A palavra correta é esse instinto, e o nosso trabalho é controlar esse instinto e colocar barreiras de proteção para não cair em esses pecados que estão sendo nomeados, não? Então, não esquecermos sempre de que ainda que estamos subindo no nosso nível espiritual, estamos tentando ter uma aproximação maior do sagrado, igual sempre estão essas pedras no caminho, que temos que estar de olho nessas pedras, porque nos podem fazer cair e perder todo esse avanço que tínhamos tido, não? Então, esse é o chamado dessa porção especial. Bom, a leitura especial de Minhá, e diga-se de passagem, né, vale lembrar que todas as festividades existentes em Torá, do Shabbatot e os Yamim Tovim, Yom Kippur é a única festa que contém uma leitura para Minhá. Todas as outras não existem, né? Então, são chamados 6 homens para a leitura pública de Shacharit e 3 homens para essa leitura de Minhá. E ela vem tratar, Rano, ela dá 2 referências. Um comportamento de conduta do que eles viram no Egito e da conduta de que haviam nos moradores de Canaã. Ou seja, toda essa reprovação de conduta moral, e da sexualidade, né, dos instintos, elas já foram reprovadas. Então foram dadas essas 2 referências do que não fazer e de como não fazer, né? Agora, a sua abordagem é interessante, porque se já não bastasse os nossos impulsos naturais, que temos total, ou devemos ter total controle sobre eles, tanto quanto comer, beber, ou se abster de coisas, é também o instinto sexual, né? Agora, quando nós temos uma mídia na era digital, que ela constantemente está bombardeando toda a nossa sociedade, em que parece que normaliza todos esses desvios, né? Em que para nós, para uma sociedade sadia, já é fora do padrão, ainda mais para judeus, né? Então, por exemplo, a propaganda de um pneu, de uma cerveja, ela visa todos os produtos que são direcionados para o público masculino, ela vem acompanhada de nudez. Que tem a ver um pneu com um biquíni, não? Então um biquíni, com uma loira, com uma morena, com mulheres, né? Então a mídia, ela bombardeia constantemente. Isso era só no momento em que as pessoas tinham acesso à televisão para assistir o jornal. Agora não. Então toda a mídia, as redes sociais, as inúmeras redes sociais, e o constante contato que temos com a mídia digital, ela mexe com todos esses instintos, o que torna esse desafio de controle, né, muito maior para nós, homens, para as mulheres, para os jovens, para as crianças, né? Por exemplo, temos frentes políticas que defendem sobre como antecipar a educação sexual para crianças, né? Uma coisa totalmente antes até da puberdade. Eles estão se preocupando com isso porque como se fosse uma invasão, né, à moralidade, uma forma de... E já sabemos, porque já existem grupos de recuperação, existem inúmeros grupos de recuperação para as pessoas que vivem nesse tipo de... que não tem exatamente os controles desses instintos,
elas são afetadas diretamente com a saúde mental, com falência econômica, elas acabam tendo prejuízos na família, na sociedade. Então já existem grupos de recuperação para atender as pessoas que se entregaram deliberadamente a todos os tipos de ofertas, né, e assédios em que a humanidade sofre através do mercado da exploração da sexualidade das pessoas. Sim, o problema é que a gente, como é um tema cotidiano, nós temos acostumado, e o problema é se acostumar, não? E você falava a respeito de que querem colocar esses ensinos, entre aspas, não? Esses ensinos em crianças que ainda não têm essa capacidade de entender o que está sendo falado, não? Então, o escândalo veria sendo assim: imagine que desceram também, colocaram e pediram que o serviço militar obrigatório descera dos 18 aos 12 anos. Ou seja, seria escandaloso em um país assim. E isso que está acontecendo deste lado, mas por causa da mídia, é fraco o efeito nos pais, nos próprios professores. A maioridade penal, 18 anos. Para poder dirigir, 18 anos. Tirar uma habilitação, 18 anos. Para decidir sobre as urnas, 16 anos. Né? Consumir bebidas. Para o serviço militar, 18 anos. É isso? Agora, por que nós vamos colocar crianças de 7, de 12 anos para aprender sobre educação sexual? Né? Se já não fosse suficiente já não fosse suficiente todo esse bombardeio da mídia, que exploram essas inclinações de que elas precisam ser canalizadas. Elas são canalizadas dentro do judaísmo. Porque a Shivá Brahot, as 7 bênçãos que consagram um casal, um homem e uma mulher, jovens que vão ao baile nupcial para o casamento, lá a primeira bênção diz que proibidas às noivas e permitidas aos casados, a nós casados. Ou seja, quais são as uniões proibidas? Todas essas de que está descrita em Levítico 16 são uniões proibidas pela Torá. Então, a relação incestuosa, a zoofilia, a relação, uma união fora do judaísmo, né? Um casamento misto, como também até da pureza de Tahará Hamishpahá, né? Que regula dentro do judaísmo o comportamento em que o homem respeita o período de transformação, um período hormonal, corpo da mulher, que é esse período menstrual, também esse prazo de purificação, o prazo necessário de que ela se recupere, de que ela se reabilite. E é interessante resultados positivos de que isso traz. Né? O índice de divórcio, de separação de casais no judaísmo são menores do que os casamentos ocidentais, aonde não há limites, onde não há separação do período em que a mulher está de nidá, está no período menstrual. Então são todas essas uniões proibidas de que a Torá regulamenta para os judeus. Né? As relações homoafetivas, o judaísmo ele reconhece os direitos civis que as pessoas procuram, possam ter no país. Né? Ou seja, respeita as decisões. Né? Respeita essas uniões, mas nós estamos falando de proibições da lei judaica. Proibições para os judeus. A gente respeita de fora, mas não é permitido de dentro. Ou seja, não está colocado dentro das leis, dentro do nosso judaísmo. Essa colocação não é uma colocação aceitável. Pedofilia. Pedofilia pode ser normal para muitas culturas, para muitos países. Também ela entra nessas
que nós estávamos falando. Por que nós precisamos ter 18 anos, né, para o serviço militar ou para poder dirigir, se com 12 anos, né, a pessoa já pode ter iniciação sexual, disso de hipótese alguma. Então estamos falando de um padrão que precisa ficar para o lado de fora da comunidade judaica, das famílias que têm esses princípios de Torá, para regulamentar as relações daquilo que Deus nos permitiu. Né? Então, o estupro de um soldado israelense, ela já era regulamentada há mais de 3.300 anos, quando impedia um soldado de que estava longe de casa e se tivesse afeição por uma cativa, ele teria todo um procedimento de respeito a ter aquela cativa como esposa, não de uma relação abusiva de estupro. Né? Então, toda essa regulamentação, ela vem controlar, ela vem nos lembrar dos nossos impulsos, dos nossos instintos, a forma como evitarmos todas essas referências, lembrando aquilo que viram quando saíram do Egito e do comportamento que encontrarão da população de Canaã que estão sendo expulsas. Não é possível, sim, como qualquer outro impulso, termos o controle sobre isso e tirar proveito de forma saudável dentro de todas as possibilidades que a Torá abre nas relações permitidas. De fato, as relações permitidas se tornam mitzvah. Ou seja, a primeira mitzvah era de crescer e se reproduzir, não? Então, essa é uma mitzvah. Só que essa desvirtuação dessa mesma mitzvah torna ela uma haverá, e esse é o cuidado que temos que ter quando fazemos com essas coisas, não? Então temos cuidado com quem escolhemos tomar esse caminho de essa mitzvah para não tornar isso também uma haverá. E uma coisa interessante é não nos preocuparmos pelos de fora, não? Ou seja, o nosso trabalho neste Yom Kippur, ou seja, Yom Kippur é uma festividade que é de expiação para o povo de Israel, Então, não nos preocuparmos pelo que está de fora, porque para los que está de fora temos o exemplo de Mitzrayim. Os Bnei Israel não saíram a matar os Mizrim pelas suas práticas. Quem colocou as pragas foi o Eterno em retribuição de tudo que eles tinham feito, não? Então, não podemos também tentar colocar as nossas leis nos demais, mas o nosso dever é nos acoplarmos, ou seja, nos colocarmos no caminho correto que está sendo colocado, que é o caminho da Torá, o caminho destes mandamentos que está sendo escutado, e o de fora com os de fora, não? E esse é nosso trabalho, não? Porque depois também chegamos ao problema dos casamentos mixtos, que você estava falando também. No final, o resultado final desse casamento mixto é oferecer os teus filhos a outra deidade. Que era o caso de Moloch, que era o filho desse casal era colocado ao fogo, não? Exato. E isso que acontece muitas vezes na atualidade, só que não de uma forma tão escandalosa como na época, mas ao final o mesmo resultado, porque ele está perdendo sua vida no Olam Hazé e está perdendo sua vida no Olam Havá. Então, fez um casamento misto, vai ver o seu filho sendo batizado, oferecido a outras divindades que não ao Deus de Israel, às vezes até proibido da circuncisão. Né? Então, as relações, as uniões mistas, casamentos mistos, eles trazem um distúrbio e uma crise que a Torá consegue prever sobre filhos contumazes, né? De uma relação em que o desgaste ele vai à flor da pele. E ao final tinha que ser apedrejado aquele filho contumaz, não? Então a preocupação do Eterno é que a comunidade se mantenha santa, não? Porque depois de Haret Mod, a parasha que sigue a Haret Mod é Kedoshim, e na parasha Kedoshim ele fala: sejam santos como eu sou santo, não? Então esse é nosso trabalho. O trabalho nosso é nos preocupar pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos, e tentar atingir esse nível espiritual de santidade que atingiram os Bnei Israel na época de Shavuot, e também esse perdão que atingiram na época deste mesmo dia de 10 de Tishre, através da revelação das segundas
tábuas da lei e também a revelação do Mishkan, ou seja, o trabalho da Terumá, fazer essa construção especial onde iam a ser comemorados todos esses feitos que já falamos na porção anterior. E não se assustem, pessoal. O cristianismo, principalmente o catolicismo, eles colocam muita sombra acerca das relações permitidas, né? Acabam criando todo um obstáculo de proibições daquilo que a Torá não proibiu. E exemplo dos votos de celibatários, né, de que muitos sacerdotes, muitos padres, né, se devotam a isso, mas reprimindo a própria natureza. Sim. De que vem ocasionar na sequência todos esses escândalos de pedofilia e que acabam acontecendo porque é uma proibição contrária à natureza daquilo que Deus determinou. Então a questão judaica é tirar proveito, inclusive entre os deleites de Shabat para os casais está o desfrute da relação sexual entre marido e mulher, e tirar proveito disso e prolongar o casamento e a lua de mel a partir do momento em que se respeita o período de nidá, período de purificação e de recuperação do corpo da mulher, da transformação que ela sofre mensalmente através do ciclo menstrual. Então tudo isso a Torá nos dá de presente e nos ensina para mais um ano regularmos todos esses impulsos, como todos os outros estamos pedindo pelo perdão nesse dia de Yom Kippur. Pessoal, ainda vai ser considerado pelo mais competente minyan as leituras do Maftir, que compreende todos os sacrifícios, leitura de Oná, Jonas, sobre o jejum de Nínive, o perdão de Nínive, né? Então, tudo isso e muito mais será comentado pelo mais competente minyan. Que fala da Anusim para Anusim. Shalom e compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa do Vene Anusim. Shalom. Shalom.